casa, pode ir para casa, se o Estado não der a aposentadoria dele. Isso não tem garantia hoje na reforma que está apresentada, entre outras coisas mais. Então, assim, não é justo que a incompetência do próprio Estado em organizar a documentação, o servidor tenha que pagar por isso. E lembrando, para completar, para não me estender muito, diferente do que é o regime geral de previdência, que muita gente deve para o INSS, no caso do Estado, os servidores são descontados na fonte. Não tem conversa, é desconto na fonte. Então, se tem alguém incompetente nessa história toda também, são os próprios órgãos do governo. Então, eu não sou intransigente em relação à reforma da Previdência. Acredito que tenhamos que votar. Aliás, a Assembleia já cumpriu algumas vezes a sua missão. Em 2004, quando aumentou a alíquota de 4 para 11. Em 2010, salvo engano, quando extinguiu o antigo IPESP e fundou... como era o nome? E fundou a SPPrev, isso mesmo. Era IPESP para SPPrev. Em 2014, quando criou o que tem de mais moderno, que é a aposentadoria complementar, que é a SPPrevcom, que eu defendo que os funcionários tenham direito a ingressar nela, que é a aposentadoria complementar, ou seja, você vai no limite do INSS, que são R$ 4.500, e se você quiser ganhar mais, você contribui particular dentro de um órgão do Estado. É possível fazer isso. Agora, da maneira como ele quer, sem discussão, sem passar... Você imagina que nós, nesse caso, a Assembleia, o presidente da Assembleia, nomeou relator especial para não correr as comissões. Um projeto como esse, você não pode ter esse advento, esses subterfúgios para poder vida do cidadão, correr. Exatamente. Então, assim... Pera lá, acho que é possível discutir, acho não, é importante discutir Previdência, é um tema atual e que precisa ser reavaliado, mas não da maneira como está sendo colocado. E o aumento que ele deu para a polícia, por exemplo, para a Polícia Civil de 5%, se ele está aumentando de 11 para 14, o aumento já não é mais 5, né? Claro já você diminui, porque o percentual que você aumentou você está tirando na Previdência, então tem que discutir mais. O Dória tem que entender que a Assembleia Legislativa não é uma pastelaria que ele pede hoje e amanhã e carimbador do que tudo que ele pede. Do Palácio dos Bandeirantes. E tem um ponto, Calico, tá? Eu concordo, inclusive no município de Santos, porque a sustentabilidade da Previdência. Isso é importante. Outra coisa é atingir direitos adquiridos. Direitos adquiridos, eles são sagrados. Isto deve ser discutido. Como uma reforma não é discutida como foi no Congresso, passam jabutis. O que são os jabutis? O jabuti está na árvore porque alguém colocou. Se aquilo está na lei, porque alguém colocou. Se não discutir, não der tempo para tirar, quem vai ser prejudicado? O servidor. E se equiparou muito com o governo federal. Um fiscal da Receita Federal ganha mais do que na livre iniciativa. Isto é na União, no governo federal. Nos estados, da União ganham mais do que os nos estados e nos municípios no estado de São Paulo, não corresponde. Menos, onde que num município pequeno alguém ganha o mesmo salário que um trabalhador da livre iniciativa. Então se comparou com o governo federal, não se comparou com o Nordeste. Um estado do Nordeste, os servidores não ganham o mesmo que ganha um trabalhador da livre iniciativa. Boturão, para você ter uma noção de como estava ruim a Previdência, do que o Dória mandou. A gente estava tentando equilibrá-la com a que foi aprovada no Congresso Nacional. Sem nenhuma vírgula a mais ou a menos. A gente queria só uma equiparação do que foi aprovado lá. Trazer a Polícia Civil para as mesmas condições que foi aprovada a Polícia Federal. Trazer para os servidores as mesmas seguranças jurídicas, porque a reforma dele tem várias pegadinhas, tem várias nomenclaturas diferentes. E aí a gente falava com o governo falava, não, a gente só está fazendo um copia e cola do que foi no Congresso Nacional. Bom, se é isso, então vamos bater e sentar numa mesa. Aí a hora que você senta, fala, não, a gente não abre mão disso, não abre mão daquilo. Ou seja, a reforma que ele apresentou é pior do que foi a do Congresso, a que o Bolsonaro apresentou. Ainda bem que nós conseguimos ainda, nos relatores, melhorar um pouco o texto. Agora, vamos ver como é que vai ficar. Tem uma questão judicial, o Tribunal de Justiça havia dado uma liminar para travar a continuidade da PEC por conta de falhas no processo de tramitação, por conta de nomeação de relatoria especial, que não passa pelas comissões. Eles recorreram para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli deu 5 dias para o Tribunal de Justiça e a Assembleia se manifestarem sobre esse assunto. Então nós estamos nesse prazo aí, aguardando, só que tem, nesse meio do caminho, tem o final do recesso legislativo, que vai se dar a partir do momento que você vota o orçamento, que deverá ser votado entre 20 e 22 de dezembro. Olha, realmente é uma coisa confusa, uma encrenca danada. E tivemos que... Aliás, colocamos aqui o vídeo, né, na outra semana,
aquele espetáculo ridículo, foi protagonizado pelo deputado Mamãe Falei, né? Como é o nome dele? Val, né? Arthur Duval, deputado hoje sem partido, né? E que foi expulso do Democratas, disse que quer ser candidato a prefeito de São Paulo, enfim, né? Protagonizou um show. O Caio estava Estava no plenário. O Arthur, assim como alguns outros, é um blogueiro, o negócio deles é like, né? O que der like, assim, se tem todo mundo falando, está numa audiência pública, para defender um tema, ele quer ir lá para poder falar contra o tema, porque ele vai para o embate e tal, e aí acabou que todo mundo se perdeu ali, quase foi para agressão física e tal, então é lamentável. O Arthur, na minha avaliação... tomou uma mordida lá. Foi um deputado que foi tentar segurar. Na minha avaliação, o Arthur exagerou demais no que ele falou, chamou todo mundo de vagabundo, que todos os trabalhadores que estavam ali são vagabundos, pessoas que têm 30, 40 anos de serviço público. Assim, você pode contestar a atuação de A, B, você pode ter, né, problemas aqui ou ali, mas você falar que todo servidor é vagabundo e assim, como se o problema do serviço público, o problema do orçamento são os professores, os policiais civis, os militares, né, não tem outros problemas. Só que é estranho, porque ao mesmo tempo que eles têm essa rixa e essa resistência, esse preconceito com relação a servidores, o preconceito não é o mesmo na hora de fazer os benefícios fiscais, por exemplo. Então, assim, não dá para você ser tão agressivo num ponto e você ser tão conivente com outras questões. Então, infelizmente, equilíbrio não é a palavra hoje nos parlamentos. Acho que não é só na Assembleia. Em todos os lugares, o equilíbrio está longe de existir. E o Arthur é um desses, que gosta de... O negócio dele é likes, né? Compartilhamentos. Então, ele, hoje em dia, está na moda também. Você descer o sarrafo em um grupo específico e tal, faz parte um pouco do show. Até os terraplanistas andam por aí bombando. Diga, Santana, você que gosta do tema. Os terraplanistas, acabei de ver na internet aqui que um terraplanista deu uma entrevista para o Heródoto Barbeiro, que é um grande nome do jornalismo brasileiro, disse que Einstein e outro cientista muito famoso eram burros, né? Não sabem de nada. Né? Agora, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre a reforma da Previdência nos estados. O Caio França lembrou muito bem de que a reforma da Previdência do governo Bolsonaro entrou de um jeito e saiu outra do parlamento brasileiro. E a gente percebe que o João Dória, ele tenta impor a toca de caixa essa proposta dele sem nenhum diálogo com os parlamentares, com os deputados estaduais, que são os representantes da população. A bem da verdade, isso é até que uma tradição da Assembleia Legislativa, com outros governos também, né? Que a Assembleia se tornou ao longo do tempo um mero órgão homologador do que já havia sido decidido dentro do Palácio dos Bandeirantes. Mas eu queria saber que agora, como mexe com a vida e o futuro de muitos servidores estaduais, como é que o senhor sente o clima dentro da Assembleia ali, com os deputados ali, se essa a proposta do João Dória vai entrar de um jeito e vai sair do mesmo jeito, ou os parlamentares realmente vão discutir, vão debater, vão propor mudanças nessa proposta? Ô Santana, é um placar bem apertado, até porque nesse caso especificamente é exigido quórum qualificado, então 2/3, 57 parlamentares. Como é um tema que é delicado, porque já disse aqui, todo mundo tem relação com professor, com médicos, com profissionais da área da segurança, a pressão da administração penitenciária, enfim. Então, é uma pressão que existe hoje e que eu sinto em muitos amigos parlamentares que querem ampliar essa discussão, deixá-la mais equilibrada. Veja, não precisamos ir longe. O João Dória tentou apresentar também uma reforma da Previdência dos servidores municipais na época que foi prefeito. Vocês lembram disso? O que aconteceu na Câmara? Aquela confusão inteira. E depois, o prefeito Bruno, pelo que eu entendi, eu não conheço com profundidade, mas melhorou a reforma e com um pouco mais de equilíbrio conseguiu aprová-la. Então, ele quer tentar traduzir mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa. Eu penso que é possível a gente conseguir jogar essa discussão um pouco mais para frente, com um pouco mais de tempo, para todo mundo poder discutir. Eu falei com o deputado Samuel Moreira, que é tucano de muito tempo, foi o relator na Câmara Federal da reforma da Previdência. Eu falei, Samuel, quantas audiências públicas você fez sobre esse tema? Falei, Caio, fiz 10. Sabe quantas nós fizemos? 0. 0. Nenhuma audiência pública. Nenhuma. Tá acostumado para com essa discutir, coisa, para né? poder trazer o presidente da SPPrev, para poder explicar o porquê, de onde está economizando. O que o governador Dória tem pregado é que em 10 anos ele quer economizar 30 bilhões de reais. Talvez seja 32 bilhões. Talvez seja a discussão mais importante
da história da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo há quantos anos? É o que eu estou dizendo, é isso. Você vai mexer com a vida de quantos funcionários públicos tem o governo do Estado? São cento e poucos mil da segurança, com mais... deve ter uns 300 mil, 200 mil, mas... Mais de 200 mil famílias, né? Que estão em jogo e estão que passar as regras de transição, né, Botrão? Tem que ficar muito claro. Porque o problema é a regra de transição. Quem está no meio do período, como é que vai fazer? Talvez seja o debate mais importante, mais complexo, mais polêmico, mais difícil que a Assembleia Legislativa tenha que fazer nos últimos 30, 40 anos. Pelo que o deputado está falando, fere o processo legislativo. Se fere o projeto legislativo, em termos jurídicos, talvez o STF até mande rever o seu procedimento. Eu falei para o presidente, deixa eu começar de volta na CCJ. O que aconteceu? Quando você vai na CCJ, os deputados apresentam relatórios em separado. E aí eles não permitiram que os deputados que são contra a reforma pudessem apresentar a leitura dos seus relatórios. O que, ao meu ver, é um erro tão grosseiro e assim, um artifício. Pô, deixa o cara ler, eles têm maioria nas comissões, mas deixa o cara ler ao menos, derruba no voto, né? O que não dá é na força fazer isso. Então, eu espero que a gente possa... Talvez não queira derrubar, ampliar essa discussão. Vai se expor, né? Se expõe, aí, pô, o Tribunal de Justiça manda suspender, o Supremo confirma a suspensão do Tribunal de Justiça. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho aqui do Ponto de Vista, né? Faltou falar das eleições do ano que vem, mas vai ficar uma outra oportunidade, o Caio vai voltar aqui muitas outras vezes para a gente debater esse e outros assuntos. Só um detalhe, né? Márcio França foi entrevistado no blog do Marco Antônio Villa na semana passada e lá confirmou que vai disputar a Prefeitura de São Paulo ano que vem pelo PSB. Caio, prazer recebê-lo, valeu, obrigado, hein? Obrigado, Boturão, pela oportunidade mais uma vez aqui. E nós seguimos aqui na luta pela Ponte dos Barreiros, a luta continua, independente de reunião ou não. A gente vai estar lá sempre na briga. Obrigado pela oportunidade aqui. Um abraço a todos. Obrigado ao Caio e obrigado sempre ao Chagas, figura importante sempre conosco aqui no Ponto de Vista. Santana diariamente aqui no programa. De segunda a sexta estamos juntos pela Santa Cecília TV. 1h30 da tarde, programa ao vivo. Reprise você confere às 8 da noite. Tchau. Valeu. Obrigado, gente.